Então, iniciamos agora o trabalho dentro do eixo de recursos tecnológicos e energéticos do perfil 2 de engenharia ambiental, no mesoconteúdo de climatologia, e o docente responsável é o professor Daniel Nassif. O tema do trabalho é o potencial de sistemas agroflorestais para sequestro de carbono como alternativa para a mitigação das mudanças climáticas. Os discentes que elaboraram o trabalho são José Pedro Mazarino Soares, Luca Calçada do Limarote, Roberto Sgarbi e Vitória Pereira Lima. Eu iniciarei agora dando uma contextualização e uma justificativa da abordagem que o trabalho tem sobre as mudanças climáticas. Então, primeiramente, ao trazer um cenário contemporâneo, ao analisar esse cenário, nós podemos perceber que há uma complexa dimensão, né, de impacto, primeiramente aspectos e depois os impactos ambientais que as diversas interações que o homem tem com o meio ocorrem, né, são desempenhadas. Então, é fundamental, né, que dentro de todas as categorias de impacto que o ser humano mais discute, as mudanças climáticas têm um papel fundamental, né, é muito importante a discussão sobre as mudanças climáticas, uma vez que é registrado, né, que as mudanças climáticas vêm acontecendo e é um fator a ser discutido e levantado. Então, como dito, a abordagem do nosso trabalho será relacionado às mudanças climáticas em função da composição atmosférica. Então, em primeiro lugar, para entender as mudanças climáticas, nós vamos abordar como ocorre um possível aquecimento, né, em relação à composição atmosférica. Então, primeiramente, os raios solares, né, a radiação solar incide na atmosfera terrestre, e pelo fato dessa radiação ter um comprimento de onda curto, ela tem a capacidade de atravessar a transparência dos gases e ser absorvida, né, e incorporada na forma de calor pela superfície terrestre. E então, uma vez que a superfície terrestre tem uma temperatura relativamente baixa, o comprimento de onda que entra, né, no caso a radiação solar, ela tem um comprimento de onda curto e na volta, quando a superfície terrestre irradia de volta esses raios solares, o comprimento de onda ele volta mais longo. Então, o que acontece é que a composição atmosférica é influente pelo fato das moléculas terem uma certa absorção de calor em decorrência desse maior comprimento de onda. Então, a abordagem em relação à composição atmosférica da concentração de dióxido de carbono será analisada para o nosso ponto de vista das mudanças climáticas e o dióxido de carbono, né, vamos explorar melhor as maneiras de como o ser humano emite e como essas emissões estão diretamente ligadas ou muito ligadas com o setor agropecuário e como o sequestro de carbono pode influenciar nessas questões. Irei falar um pouco sobre as causas das mudanças climáticas envolvendo o setor agropecuário. Com as alterações climáticas que há tempos vêm só aumentando devido aos gases de efeito estufa, em seu principal, o CO2, que é emitido em excesso, principalmente no setor agropecuário, com manejo de forma errada e não sustentável, ou seja, com o uso intensivo de agrotóxicos e queimadas, sendo um modelo imediatista, ou seja, desde os primórdios é assim, sendo um modelo que quer um resultado rápido e na hora e que acaba degradando o solo, causando por meio disso, ou seja, causando por meio desse uso intensivo de agrotóxicos e queimadas, por exemplo, a degradação do solo, fazendo emitir esses gases que acabam destruindo a camada de ozônio, fazendo com que a radiação solar
se torne cada vez mais presente no planeta, aumentando consequentemente a temperatura e acabando com necessidades humanas, como o regime hidrológico da água, de bacias hidrográficas, que acaba perturbando seu armazenamento nos canais de drenagem, afetando a disponibilidade de água para a humanidade. Notamos por meio disso que a sustentabilidade na agropecuária é extremamente necessária, não só para o setor social, como um exemplo, a disponibilidade de água, e também porque gera empregabilidade, já que teremos mais setores a serem trabalhados, e lucrar com esses setores, tanto os pessoal que vai ser empregado, tanto os donos terão lucro com isso. E um exemplo disso é a adubação do solo de forma orgânica ou mais orgânica, tendo uma crescente automaticamente com isso nos setores econômicos e ambientais. Pois desde o surgimento desse tema, ou seja, desde o surgimento da sustentabilidade, já era englobado esses 3 pilares: social, econômico e ambiental, sendo a agricultura familiar pioneira e a base desses resultados de pesquisa, tornando assim um engenheiro ambiental de extrema necessidade para atuação na atualidade para combater e supervisionar áreas que são responsáveis por esses atos de manejo de forma errônea e gerar um aumento de renda a partir desses modelos mais sustentáveis. Bom, eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do ecossistema terrestre e o ciclo do carbono. A concentração de gás carbônico na atmosfera é calculada através do balanço dos emissores desse gás e dos sumidouros deles no ecossistema terrestre. As rochas sedimentares são o maior reservatório de carbono do planeta. E como esse carbono vai parar lá? Através da fotossíntese, as plantas absorvem o CO2 e parte dele vai para o processo de respiração e a outra parte é acumulada no solo na forma de matéria orgânica do solo, que também é decomposta, porém de uma forma muito mais lenta. Porém, quando se realizam práticas de manejo do solo não conservacionistas, essa matéria orgânica do solo é decomposta rapidamente, e o seu acúmulo é um processo lento. Para se recuperar a matéria orgânica perdida, levam-se décadas. A diminuição de matéria orgânica do solo tem contribuído com cerca de 78 petagramas de gás carbônico na atmosfera. E para se ter uma ideia, uma petagrama equivale a 1 bilhão de toneladas. E essa contribuição se deve principalmente ao uso inadequado do solo, levando a um desequilíbrio do ecossistema e um aumento do efeito estufa. Os sistemas agroflorestais são consórcios de culturas agrícolas com espécies florestais, ou entre ambas juntamente com espécies animais, combinando produção e conservação dos recursos naturais. O SAF ele viabiliza os princípios básicos de manejo sustentável dos agroecossistemas, devido ao fato de que ele utiliza as espécies de usos múltiplos, otimiza o uso da energia solar, possibilita a melhor utilização dos perfis da paisagem, recicla nutrientes, faz manutenção da umidade do solo e o protege contra a erosão e a lixiviação. Além disso, a presença de árvores nesse sistema possibilita efeitos benéficos sobre os solos, como a adição de matéria orgânica, aumento de biomassa nas raízes, melhora a retenção de água e filtração, entre outras coisas. E quando comparados à agricultura convencional, eles apontam diversas vantagens, como o fornecimento de adubos verdes, reduz o risco de perda de cultura por doenças, controle de ervas daninhas, facilitando a recuperação da fertilidade dos solos, como também, tendo em vista a parte social e econômica, ele apresenta maior eficiência no aproveitamento dos insumos, diversifica as atividades em campo, juntamente com o aumento da demanda de mão de obra e a sua distribuição uniforme durante o ano, que acaba possibilitando o trabalho fixo do homem. Ou seja, além de trazer benefícios na produção e nos serviços, os SAFs apresentam sustentabilidade atendendo aos princípios ambientais, econômicos e sociais. No entanto, existem alguns fatores limitantes no planejamento dos SAFs, como a possibilidade de ocorrer competição das árvores por luz, nutrientes e água, pode haver dificuldade na mecanização das atividades, pode haver risco de influências alelopáticas entre os componentes, como também o manejo dos SAFs é mais complexo. Alguns sistemas necessitam de mais mão de obra em seu manejo e a recuperação econômica dos investimentos pode demorar mais tempo. Os principais tipos de SAF são o sistema silvipastoril, agrosilvicultural e o agrosilvio-pastoril.
O silvio-pastoril é uma combinação de espécies florestais com plantas forrageiras e animais. O agrosilvicultural é uma combinação de espécies florestais e espécies agrícolas. Já o agrosilvio-pastoril é uma junção de culturas agrícolas, espécies florestais e criação ou manejo de animais. O potencial de sequestro de carbono por meio do solo e espécies vegetais em sistemas agroflorestais são comprovados por diversos estudos, como o de Brad Vogel. O pesquisador quantificou o estoque de carbono na biomassa aérea de árvores e arbustos em um sistema silvipastoril misto de 4 hectares, concluindo que o estoque total era de 2,11 toneladas em apenas 2 anos após a implantação do sistema, o que acaba enfatizando a relevância desses sistemas como mitigadores de gases de efeito estufa da atmosfera e uma alternativa à agricultura convencional para a regulação da crise climática, como também, além de ser capaz de estocar carbono em múltiplas espécies de planta e solo, ele também tem o potencial de recuperar o solo. Segundo o Código Florestal, é permitida a utilização de SAFs para recuperação de áreas degradadas, reserva legal e APPs em pequenas propriedades rurais de até 300 mil metros quadrados. E, de acordo com o CREA, uma das atribuições do engenheiro ambiental é o planejamento de recuperação de áreas degradadas. Sendo assim, está de acordo com a lei o uso do SAF pelo engenheiro ambiental com o intuito de recuperar uma área degradada. A implantação de sistemas agroflorestais tem sido um modo de se fornecer produtos, ao mesmo tempo em que se recupera o meio ambiente, em locais onde já retiraram muitos nutrientes, como em solos degradados pela agricultura convencional. Sendo assim, através do SAF, os agricultores garantem sua renda ao mesmo tempo que conservam o meio ambiente e sua diversidade com o menor impacto possível, como também reduzem os gastos com a restauração por meio da compensação financeira em curto e médio prazos por produtos agrícolas e florestais. Dessa forma, consequentemente, o SAF acaba colaborando no combate à crise climática devido ao sequestro de carbono tanto do solo como das espécies vegetais. Bom, agora eu vou falar as considerações finais. As informações citadas no trabalho falam sobre como o sistema terrestre de troca de carbono entre o solo e a atmosfera é um fator determinante para reverter a crise climática que estamos vivendo. Bom, e fala também sobre como o engenheiro ambiental pode atuar de forma positiva para contribuir na solução desse problema através de formas de sequestro de carbono. Tendo um conhecimento das maneiras que o ser humano ocasiona a emissão de gases de efeito estufa, as práticas agropecuárias são possivelmente as maiores responsáveis por esse impacto, devido ao modo como é feito atualmente. E com os dados coletados no trabalho, as práticas agroecológicas surgem como uma alternativa interessante para serem aplicadas nesse cenário, pois propiciam diversos benefícios ao solo, considerando amplamente a pegada de carbono no ar e a transformação desta matéria orgânica do solo.